Ronaldo Caiado anunciou que vai deixar o União Brasil porque não conseguiu apoio para concorrer à presidência nas eleições de outubro. O governador de Goiás fez o anúncio em entrevista a uma rádio e defendeu que mais candidatos de direita enfrentem o presidente Lula nas urnas, porque, segundo ele, abre aspas, um só candidato não tem condições de ganhar de toda a máquina pública que o presidente tem a favor dele, fecha aspas. De acordo com a colunista do UOL, Letícia Casado, um dos motivos de Caiado deixar o União Brasil foi a falta de apoio do presidente do PP, Ciro Nogueira. Em agosto, o União Brasil e o PP formaram uma federação e Nogueira deu indícios de que não iria apoiar Caiado. No mês seguinte, o governador de Goiás começou a conversar com dirigentes de outras legendas. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar aqui no estúdio com Daniela Lima. Muito obrigado pela sua participação, como sempre, aqui no All News. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, querido. Quero chamar também aqui os nossos comentaristas online, que vão conversar com a gente durante todo esse programa, Ricardo Cocho e também Letícia Casado. Começando por você, Letícia. Seja bem-vinda ao All News. É um prazer ter vocês dois aqui. Boa tarde, Leandro, Dani, Cocho. Pois é, Leandro, essa situação do Ronaldo Caiado, ela deu uma movimentada agora. Vale lembrar que ele foi o primeiro presidenciável, né, a se colocar como um postulante ao cargo em 2026. Ele foi o primeiro a dizer, olha, estarei lá, estarei concorrendo à presidência da República. O que acontece? Eu estava conversando com uma pessoa muito próxima do Caiado e ela falou o seguinte, Letícia, o Caiado não está vendo nenhum espaço dentro da Federação União Brasil Progressistas, né, o governador é do União Brasil, ele não está vendo nenhum espaço para fazer essa candidatura virar, de fato, para ela se consolidar. Porque o Ciro Nogueira tem dado todos os sinais possíveis de que não apoia esse projeto do Ronaldo Caiado. Então, chegou a hora que ele tem que começar a se movimentar. Aí o que eu ouvi foi, desde setembro do ano passado, logo depois da federação se concretizar, né, dela ser formalizada junto ao TSE, ele já começou a se movimentar, a procurar presidentes de partidos para saber se haveria esse espaço. E, segundo essa fonte, sim, ele está cogitando porque tem recebido um retorno positivo de alguns partidos políticos. O Caiado tem se colocado, né, como eu falei, ele tem se colocado como um postulante ao cargo, ele abraça muito a bandeira da segurança pública, acha que tem que fazer frente ao Lula, que não tem que concentrar tudo em uma única candidatura desde o primeiro turno. Ele é da linha do pessoal da direita que aposta em soltar várias fichas para que ao longo da campanha os candidatos ganhem força e aí, a partir do segundo turno, todo mundo se fecha em torno do nome que tiver passado para o segundo turno junto com Lula. E aí, só para finalizar, o que eu ouvi também sobre essa situação dele, do Ciro, foi, olha, o Caiado já fez várias críticas públicas em relação a essa federação e em relação ao próprio Ciro Nogueira. Então, nesse momento, ele está vendo, já estão as vésperas da eleição, e ele não vê caminho para seguir estando na legenda, Leandro. Obrigado, Letícia. Dani, essa possível saída do Caiado do União Brasil, porque eu falo possível porque a gente conhece o mundo político, ele fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, né? Essa possível saída do União Brasil enfraquece uma possível candidatura do Caiado ou ele ganha força com essa movimentação? Não, na verdade, eu não trato mais como possível não, viu? Eu Saiu abandonei. Mesmo, não volta. Vai sair porque é o seguinte, ele já teve os sinais todos bem claros, tanto da direção do partido dele, né, que era o Democratas, que depois virou União Brasil, enfim, e agora está aí coligado com o PP nessa federação, tanto do partido dele, do lado do Antônio Rueda, ou de ACM Neto, por exemplo, de que não vai ter espaço mesmo para disputar ali como candidato à presidência da República. A novidade é ele ter falado que sim, deve sair, porque que ele iria sair, isso já estava sendo cotado nos bastidores já há bastante tempo. O destino do Caiado, a gente também já tem mais ou menos como certo, vai procurar um partido de centro-direita. E agora, sim, a grande questão é, essas coisas vão ficar mais claras lá em julho, sabe? Porque o movimento do Caiado diz mais sobre a falta de crença do Centrão na candidatura do Flávio Bolsonaro do que sobre o Caiado em si. O Centrão avisou PP, União Brasil,
que vai esperar para decantar, para ver lá em julho o que eles vão fazer. Hoje, a disposição desse agrupamento de partidos não é embarcar numa coligação com o PL, por exemplo, mantida a temperatura e pressão, Flávio Bolsonaro, o candidato da direita na eleição. Bom, então por que não embarcam numa terceira via? Porque eles vão focar em fazer bancada, gastar o dinheiro do fundo eleitoral fazendo bancada, ou seja, elegendo deputados e senadores, deputados que quanto mais você elege, mais fundo eleitoral você tem, e está aí explicada a lógica. Neste momento, o Centrão não está a fim de bancar a candidatura à presidência de ninguém, é por isso que vai sair Caiado e porque a saída dele também é um sinal para Flávio Bolsonaro, porque ela não vem no sentido de haver uma adesão imediata desse grupo a outra opção. O grupo simplesmente para ali no meio e fala, vamos aguardar. E vai ser assim até julho. Coach, o Dani já falou aí, Ronaldo vai sair e para fazer bancada. O que você acha? Enfraquece essa movimentação? Enfraquece uma possível candidatura dele? Ou ele sai fortalecido desse anúncio, dessa retirada, da saída dele do União Brasil? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Daniela. Sejam todos bem-vindos à nossa audiência. Olha, eu acho que essa decisão do Caiado não vai mudar nada, nem para ele, nem para a eleição. Não vai mudar nada na fila do pão. Ele nunca passou de um dígito, é uma candidatura para marcar posição, não sei que posição. Para você ter uma ideia, Leandro, ele nunca passou de um dígito, né? Na eleição de 1989, que eu acompanhei, acho que você não tinha nem nascido ainda, o Caiado teve 89 que você falou? Não, 89 eu já tinha nascido. Aí não sou tão novo assim. Eu estava ainda, era um projeto de fala sério. Eu nasci em 81, que fique claro, tá? 81, eu só tinha 8 anos, mas já era nascido. Letícia também não tinha nascido, né? As meninas não tinham nascido. Praticamente não. Vamos manter assim, Coach. Bom, então, vamos lá. E em 89, na primeira eleição para presidente depois da ditadura, o Caiado teve 1% dos votos. E, na época, ele era líder, era o único líder de extrema-direita que estava disputando a eleição, pela UDR, né? O UDR era União Democrática Ruralista. Quando ainda não se falava em agro, nem nada, ele era uma entidade de fazendeiros, né? De extrema-direita, e ele teve 1% dos votos. De lá para cá ele foi deputado e senador, governador de Goiás, mas nunca foi um nome nacional, né? Eu não vejo o que isso aí pode mudar no cenário da eleição. O Ciro Nogueira, que é um dos presidentes aí da federação, que é do PP, já disse que não quer saber de Caiado. E o Caiado falou que o Ciro Nogueira não pode falar muito porque ele está em fim de carreira, que não vai se eleger senador no Piauí, não vai se reeleger. Esse é o clima, né? Os partidos dele não queriam ele. Então agora ele vai procurar um outro. Isso eu realmente acho que isso não vai fazer nenhuma diferença. E o quanto que ele falou que um candidato só da direita seria derrotado pelo Lula, que o Lula torce por isso, eu acho que não. Eu acho que para o Lula, quanto mais candidato tiver de direita, melhor, porque vai pulverizar os votos da direita, né? E a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: o Caiado gostaria de ser candidato em nome do quê? De quem? Quem lançou o Caiado? Ele se autolançou. É uma candidatura natimorta, como outras que tem aí de governadores que também não passam de um dígito, né? E não tem nenhuma chance. Essa eleição, Leandro, tem 2 candidatos: é o Lula e o candidato do lado bolsonarista. É isso, o resto é figurante. Coach sempre trazendo fatos históricos para contextualizar o tema, adoro, né? Dani, me diz uma coisa, União Brasil perde Caiado. Caiado é importante para o partido, uma vez que ele é governador de Goiás. Como é que fica agora o partido sem essa peça, que é uma peça importante? Eles fizeram um cálculo, né? Eu acho, o Coach estava falando da eleição de 89, tinha o cavalo branco, né, Coach? O Caiado vinha num cavalo branco, aquela coisa, assim, ainda ali muito... O governador de Goiás, ele é interessante, porque, apesar do Coach ter falado, né, de fato, quando você pega as pesquisas que estão circulando hoje, e você tem mais de um candidato
da direita, aquele que é associado, digamos, se você coloca Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado e outros governadores, por exemplo, é muito interessante que, para mim, quem está morto mesmo, o Couto, abrindo uma divergência saudável aqui, é o Zema. É, de fato, a candidatura de Romeu Zema, né? Porque é o seguinte, Minas Gerais tem, sei lá, 3, 4 vezes o tamanho de Goiás, ou seja, um contingente que poderia estar disposto a votar nele ou declarar voto nele muito maior, e ele pontua menos do que o Caiado. Então, assim, eu estava falando hoje com uma pessoa que trabalha com o governador de Goiás, ele estava me rememorando 2014, por exemplo, né? Você tinha ali a Dilma Rousseff, a essa altura do campeonato, performando coisa de 30% nas pesquisas. Eduardo Campos tinha 7 pontos percentuais. Marina Silva, que ainda não tinha feito a aliança com ele, 3 pontos percentuais. E o Aécio, 7. Então, você vê que, assim, deste momento até o final da campanha, perdemos um candidato. Marina Silva assumiu a vice-liderança, chegou em vários momentos a empatar tecnicamente com a Dilma. Na reta final da campanha, ela é ultrapassada por Aécio Neves, que vai ao segundo turno e faz, até aquela altura, a disputa mais acirrada desde que o PT havia chegado ao poder com Lula em 2003. Então, assim, tem muita água para rolar. A grande questão, para mim, nesse momento, é menos o União Brasil, o que perde o que ganha, porque essa conta eles fazem. Eles fizeram essa conta e decidiram investir o que eles têm de dinheiro em fundo eleitoral. O Couto citou aí a crítica do Caiado ao Ciro Nogueira, dizendo que ele não vai se eleger. Não busca mais também. O presidente do Progressistas quer ser presidente de partido. Couto, por quê? Porque é quem está manejando os recursos agora. Está todo mundo de olho, mas veja como é Valdemar da Costa Neto. Ele precisa disputar a eleição? Não, está lá, sentado no maior fundo eleitoral disponível para os partidos. É basicamente isso que o Antônio Rueda e o Ciro Nogueira querem fazer. A minha grande pergunta é se lá na frente, mantida a disposição do Caiado e ele fora do partido, tendo uma legenda, outras siglas de centro-direita acoplam para poder dar algum corpo. Porque aí sim isso pode representar um problema, entre aspas, para o Flávio Bolsonaro e pode ser um ativo para o Lula. Concordo com o Couto. Também não vejo a divisão da direita sendo um problema para o Lula, né? Inclusive porque a possibilidade, e o governo está trabalhando para isso, é difícil, mas de tentar uma vitória no primeiro turno fica mais, digamos, pavimentada, com a direita dividindo entre um candidato de centro e um candidato Bolsonaro raiz. Tem o Centrão também chateado com o Carlos Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no programa. Eu queria entender da Letícia se ela concorda. O Couto já falou que só tem 2 candidatos. Oi, Couto, pode falar. Pode falar. Que a Daniela falou. Eu concordo plenamente com ela sobre o Zema. Sabe? É outro que vai disputar o último lugar. É outro que é candidato dele mesmo. Não sei, não passa de um dígito. Estou plenamente de acordo. Vai ser uma disputa ali para ver quem chega em último. Para ver quem chega em último, né? A Dani já falou que o Caiado vai compor bancada. O Couto já disse que só tem 2 candidatos da frente bolsonarista, né, do clã, e o Lula. Letícia, você acha que essa união, fazendo já um trocadilho aí com o partido, do Caiado e dessa bancada que a Dani está prevendo, tem força para ameaçar o Lula de alguma maneira?